Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. E neste momento os termômetros marcam 21 graus. E o Mundo em Sua Casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Dilma já procura substituto para ministro das cidades. Folha de São Paulo. Litoral lidera ranking de homicídios em São Paulo. O estado de São Paulo, ministro das cidades, será o 9º a cair no governo Dilma. Correio Brasiliense. Servidores provocam guerra entre poderes. Funcionalismo público volta a ser tema de acirrados debates no Congresso. Valor econômico. STF e Congresso trazem risco de 320 bilhões de reais à União. Estado de Minas. Belo Horizonte mais exposto a desabamentos. Jornal do Comércio. Táxi no Recife fica mais caro 8,53%. 0 hora. Burocracia volta a adiar obra no Salgado Filho, em Porto Alegre. Brasil Econômico. Apesar da crise no mundo, 68% das empresas brasileiras vão investir. O Popular. Mudanças. CELG vai reduzir o quadro de pessoal. Diário da Manhã. Detran caça 6 CNHs por dia em Goiânia. 7-3. Vamos saber uma prévia dos fatos que serão notícia nesta terça-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, abriu as inscrições para o preenchimento de 2.300 vagas em 24 modalidades de cursos de qualificação profissional. Os interessados podem procurar qualquer um dos 11 centros municipais de referência em assistência social, os CRAS, ou uma das 8 unidades municipais de assistência sociais, o UMAS, local em que a capacitação será oferecida. As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro e podem ser feitas nos dias úteis, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. Vão ser oferecidos os seguintes cursos: cabeleireiro, manicure e pedicure, massagem, depilação, tranças e penteados, limpeza de pele, corte e costura, confecção de peças íntimas, modelagem, bordado em pedrarias, vagonite, pintura de tecido, embalagens, estética facial, corte e modelagem, informática básica, doces cristalizados, salgados, artesanato, panificação, confecção de flores, embalagens para presentes, oficinas de decupagem e biscuit. Qualquer dúvida, as pessoas podem ligar no telefone 3524-2645, 3524-2645. E a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos já começou a retirada de ambulantes dos terminais do sistema de transporte coletivo. Todos os terminais vão ter essa atividade desses ambulantes proibidas. Desde o último final de semana, os 3 terminais de Aparecida de Goiânia, que ainda faltavam, a Vila Brasília, Maranata e Veiga Jardim, já operam sem esses vendedores informais. A partir do dia 5 de fevereiro, o trabalho vai ser estendido aos terminais Goiânia Viva, Vera Cruz e Recanto do Bosque, todos esses em Goiânia. A ação vai contar com a ajuda da Polícia Militar. E acontece daqui a pouco, em um shopping de Aparecida de Goiânia, o lançamento da segunda Aparecida Correndo pela Vida, contra o crack. A corrida, que acontece no dia 18 de março, tem como objetivo conscientizar a população e informar sobre os riscos do crack.
Na solenidade de lançamento vão estar presentes autoridades municipais e estaduais, representantes das entidades parceiras, empresários e corredores participantes da primeira edição da corrida. Quem quiser se inscrever, tem que entrar no site www.correndopelavida.com. A corrida está prevista para acontecer no dia 18 de março, na Avenida Independência, entre o setor Vilagem Garavelo, no setor Vilagem Garavelo em Aparecida de Goiânia. Então é isso, esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. A direção da CELG adotou 2 medidas que visam a redução de pelo menos 200 funcionários do quadro da distribuidora. A empresa abrirá esta semana programa de desligamento voluntário e divulgou o comunicado que abre a opção de transferência de funcionários para a CELG Geração e Transmissão, que vai continuar sob o comando do Estado. Além disso, a direção da companhia baixou resoluções que extinguem gratificações de cerca de 70 colaboradores. A empresa, no entanto, descarta demissões. Nos bastidores, a informação é de que há cobrança por parte do governo federal para que a CELG esteja adequada ao modelo de referência estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. 7h07. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. O assessor parlamentar do Ministério das Cidades, João Ubaldo Coelho Dantas, deixou o cargo. A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial e assinada pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Na semana passada, tinha sido exonerado o ex-chefe de gabinete da pasta das cidades, Cássio Ramos Peixoto. Ele teve o nome envolvido em denúncia de irregularidade num parecer sobre uma obra de mobilidade urbana para a Copa de 2014. Já o ministro das Cidades, Mário Negromonte, foi isolado ontem na Bahia durante solenidade de liberação de 276 milhões de reais da pasta comandada por ele. A Bahia é também o reduto eleitoral de Negromonte, que está cotado para deixar o cargo. Posto à distância de Dilma Rousseff pelo cerimonial da presidência, o ministro falou pouco e evitou a imprensa. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, afirmou ontem que tem condições morais para permanecer no comando do partido, apesar de ter sido demitido do Ministério do Trabalho por suspeita de favorecimento a ONGs. Ele não fez referência às acusações nem às declarações do deputado Brizola Neto do Rio de Janeiro, que defendeu que Lupe não volte ao comando partidário sem antes prestar esclarecimentos sobre a demissão dele. Durante reunião do Diretório Nacional, Lupe afirmou que os pedetistas que querem a saída dele da presidência têm o direito de pedir a renúncia. Mas ele garantiu que só deixará o cargo em março de 2013, quando termina o mandato dele. Lupe disse que a presidente Dilma Rousseff deverá decidir na próxima semana quem vai indicar para assumir o Ministério do Trabalho. Estão cotados o deputado Vieira da Cunha, do Rio Grande do Sul, e o secretário-geral do PDT, Manuel Dias. Congresso inicia ano legislativo na próxima quinta-feira, com temas urgentes na pauta. Começa oficialmente nesta quinta-feira o ano legislativo da Câmara e do Senado. O presidente da mesa diretora, senador José Sarney, presidirá a solenidade, que deve começar às 4 da tarde. Durante o evento, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, vai levar a mensagem da presidente Dilma Rousseff ao Poder Legislativo, que representa as propostas mais urgentes do Palácio do Planalto para 2012. Líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Teixeira, destaca que este será um ano legislativo mais curto do que os outros, em virtude das eleições municipais. Segundo ele, com tantos projetos importantes na pauta, não tem como perder tempo. Evidentemente, nós temos que tentar fazer tudo dentro do tempo. Qual é o tempo melhor para se discutir? É daqui de fevereiro até julho. Depois o parlamento para. Ele para nos meses de agosto, setembro até outubro. E aí nós retomamos em novembro e dezembro. Então nós não podemos perder tempo. Paulo Teixeira identifica pelo menos 4 projetos que deverão ser priorizados, como o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos, o Código Florestal, a Lei Geral da Copa e os royalties do petróleo. O Fundo de Previdência tem que ser votado rapidamente. A Lei da Copa tem que ser votada rapidamente. Eu acho que dá para vencer esses 2 temas nos meses de fevereiro e março. E aí nós já podemos enfrentar o Código Florestal. E ao mesmo tempo a comissão que vai resolver o problema dos royalties já
pode ser instalada em fevereiro. Outro tema que deverá ser encarado pelo Congresso será a nova proposta de divisão para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o FPE. O critério de rateio atual, adotado em 1990, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas tem a aplicação assegurada até 31 de dezembro de 2012. A matéria é uma das mais explosivas, porque a mudança nos critérios de divisão do FPE tende a representar ganho para alguns e prejuízo para outros. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h11. A senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, afirmou ontem que o Código Florestal, se for aprovado com o texto atual, é incumprível. Cátia Abreu é presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A senadora também criticou ampliações de terras indígenas, que classificou como irregulares e inconstitucionais. Ela citou o caso da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Cátia Abreu argumentou que a Constituição é claríssima ao dizer, e o STF confirmou isso na reserva Raposa do Sol, de que terra demarcada não pode ser ampliada. Para ela, o governo federal, através da FUNAI, faz vista grossa diante deste fato e continua ampliando as reservas, o que é uma afronta ao Estado de Direito e à Constituição. E o PT descarta alianças municipais com PSDB, PPS e DEM. No dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores comemora 32 anos de fundação e realiza um encontro nacional de prefeitos e deputados estaduais para traçar diretrizes nas eleições municipais de 2012. O encontro será em Brasília e contará com a presença da presidente Dilma Rousseff. Conforme Geraldo Magela, secretário nacional de Assuntos Institucionais do PT, os partidos que fazem oposição ao governo Dilma estão descartados de uma possível coligação municipal. Então, nós já temos uma política nacional de alianças, ela foi definida no nosso Congresso Nacional do Partido no ano passado. Não estão nas possibilidades de aliança os partidos que fazem oposição à presidenta Dilma, portanto, o PSDB, o DEM e o PPS estão fora das nossas possibilidades de coligações. Magela diz que o mais importante para o PT é manter o projeto nacional juntamente com os partidos de sustentação do governo e eleger o maior número possível de prefeitos. O secretário destacou ainda a importância do PT nas conquistas sociais do país nos últimos anos. É um partido vitorioso, mas sobretudo é vitorioso porque melhorou a vida do povo brasileiro. E é isso que nós vamos levar como mensagem para as eleições municipais. O evento será realizado no Centro de Eventos Brasil 21 e contará com a participação de dirigentes, militantes, ministros, parlamentares, prefeitos, lideranças sindicais, além de representantes dos movimentos sociais e de partidos aliados. De Brasília, Sandro Santos. 7h14. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação para saber onde estão 5.400 computadores e outros equipamentos de informática doados a tribunais estaduais pelo próprio órgão. A Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, afirmou que a avaliação inicial é que os bens foram incorporados sem identificação e misturados a outros equipamentos. Ela ressaltou que não é possível dizer que houve desvio para uso particular. Agora são 7h14. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está se encerrando. Procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O fornecimento de água fica prejudicado hoje nos bairros da região sudoeste de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A Saneago vai realizar a interligação das tubulações da estação elevatória Vila Adélia. Até a noite de hoje, o fornecimento de água será restabelecido. A Saneago pede à população que faça uso comedido de suas reservas domiciliares. E ontem você pôde acompanhar um debate sobre as ocupações irregulares em Goiânia, aqui no Mundo em Sua Casa. E o repórter Vanderlei Araújo repercutiu o debate com pessoas envolvidas no tema para saber possíveis soluções.
A polêmica que envolve ocupação irregular de terra em Goiânia já se arrasta por mais de 30 anos. Segundo o vereador Maurício Beraldo, que tem atuação parlamentar focada no tema, desde os anos 80, inúmeras comissões foram instituídas pelo Estado e pelo município na tentativa de resolver o problema. Mas a questão não anda em função de entraves na área burocrática. Quando não esbarra em funcionários públicos que estão encastelados em determinadas áreas e não deixa passar a regularização, mesmo que o prefeito queira, que o governador queira, chega em determinados locais que não passam, chegam nos cartórios. Os cartórios na cidade de Goiânia ainda cumprem legislações antigas, não se adequaram ainda a legislações tanto federal, estadual quanto municipais que manda derrubar a burocracia. O consultor jurídico da ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, Sebastião Leite, elenca 5 fatores que seriam responsáveis pelo engessamento da regularização imobiliária e fundiária no âmbito público e privado. Quais que são os problemas? Primeiro, os contratos de gaveta. Segundo, a regularização dos loteamentos irregulares. Terceiro, o alto valor do imposto de 3,5%. Quarto, o preço das escrituras estipuladas pelos cartórios de notas. Por último, a vontade política de você efetivamente executar essa política pública. Para o presidente da ADEME, Ilésio Inácio Ferreira, a regularização das ocupações só não acontece por uma questão de disputa política. Eu atribuo aí a primeira causa desse processo aí ao próprio processo político que nós vivemos hoje. O governo acaba sendo loteado entre os partidos e acaba tendo um processo de gestão muito grande. As estimativas quanto ao número de imóveis irregulares em Goiânia se dividem. O vereador Maurício Beraldo acredita que o problema já atinge 100 mil unidades. Já o consultor jurídico da ADEME, Sebastião Leite, que coordenou a política fundiária de Goiânia na gestão petista de Darcy Acossi, opina que há na capital cerca de 60 mil imóveis ilegais. 30 mil estão em área estadual, 12 mil na esfera do município e 18 mil sob o poder de particulares. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Gil, e ontem a cidade sofreu mais uma consequência dessa falta de planejamento na ocupação do solo aqui em Goiânia. Uma forte chuva derrubou casas e uma criança de quase 1 ano morreu na tragédia. Pois é, Karine, a Defesa Civil ajuda famílias da Vila Perdiz, onde ocorreu o alagamento. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros de Goiânia, 5 casas foram atingidas. 3 caíram por causa do forte volume de água. Uma criança de quase 1 ano de idade ficou soterrada e não resistiu. A mãe e outros 2 filhos conseguiram escapar. De acordo com a Defesa Civil, o lugar não está entre as áreas de risco. O Major Pedro Carlos, que é chefe da seção de planejamento, informou que o problema ocorreu por causa de uma limpeza em um lote. Essa limpeza do lote fez com que a água da rua corresse para dentro desse lote. E aí foi acumulando, encheu, transformou esse lote em uma piscina, espécie de uma piscina, né? E não teve como a água escoar. E a água foi fazendo pressão no muro até destruir o muro, derrubar o muro, e que derrubou uma casa, que derrubou a outra, que derrubou a outra. O volume de água foi tão intenso que em menos de 2 horas de chuva ocorreu toda a tragédia. As famílias desabrigadas estão alojadas em casas de parentes e amigos. Segundo o Major Carlos da Defesa Civil, o monitoramento em áreas que correm risco de desabamento nesse período de chuva é constante. O monitoramento é constante, né? Toda vez que há uma chuva forte em determinada região, a equipe vai até o local para verificar como é que está a situação, tá? Mas no momento a situação está estável. Não é que está tranquila não, está estável. Não há nenhuma situação de anormalidade, nenhuma situação agravou, não. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Alunos interessados em se matricular na rede estadual de ensino, mas que perderam o prazo, ainda podem pleitear uma vaga. Vamos saber como será esse procedimento. E quem vai explicar o que fazer é o superintendente de acompanhamento de programas institucionais da Secretaria Estadual de Educação, Eric Jacques. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Como o estudante ainda pode se matricular na rede estadual?
A partir desde ontem, quem tiver interesse em matricular na rede estadual deve ir diretamente à escola que ele queira ser matriculado. A escola com os documentos. Quais são esses documentos? Comprovante de endereço, RG e comprovante de escolaridade. Verifica se há disponibilidade de vagas. E a matrícula pode ser feita na escola de interesse do aluno? Sim, desde que na última sexta-feira findou o prazo da matrícula feita através do 0800. A partir de agora, o interessado tem que ir diretamente à escola. E se não houver vaga na escola que ele escolheu? Aí ele deve procurar outra escola. Esse prazo especial será encerrado quando? Não, como as aulas já iniciaram, né, há uma semana, eu creio a matrícula fica aberta, só que você tem que respeitar o limite da quantidade de dias letivos, né? Então quem tiver interesse tem que ir rapidamente, senão a pessoa pode ir e correr o risco de ser reprovada por falta. E qual é a disponibilidade de vagas? Ou Não, todas as pessoas que procurarem terão a vaga garantida? Sim, o nosso compromisso é de garantir vaga a quem necessitar. Hoje a dificuldade que existe é muitas vezes de atender a essa solicitação perto, né, onde que a pessoa tem interesse, na escola que a pessoa tem interesse. Pois o processo de matrícula foi iniciado desde o começo de dezembro, justamente para evitar esses problemas. Hoje há escolas onde há uma baixa procura por alunos? Desculpa, eu não ouvi. Há instituições onde os estudantes procuram menos ou escolas com mais vagas disponíveis? Olha, tem algumas escolas da região central que tem uma demanda menor, tem regiões onde que tem novos bairros, região noroeste, região sudoeste, que as vagas já estão mais restritas, varia do lugar da cidade. Não há previsão de fechamento de unidades por conta da baixa demanda, não, né? Não, aqui em Goiânia nós, por enquanto, vamos se fechar em alguma turma ou turno. Há um quantitativo máximo de alunos por sala de aula? Repete, por favor. Há um quantitativo máximo de alunos em cada sala de aula? Olha, a gente trabalha com os limites da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que o número de alunos chega até 40 por sala, dependendo da série. Eric Jacques, superintendente de acompanhamento de programas institucionais da Secretaria Estadual de Educação, muito obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Bom dia para todos. Só para alertar os estudantes, existe um telefone para tirar dúvidas? Não, agora mais não. Agora é diretamente na escola. Ok, Eric Jacques, obrigado pela participação. Bom dia. Ele, então, superintendente de acompanhamento de programas institucionais da Secretaria Estadual de Educação, falando, então, que os alunos interessados em se matricular na rede estadual de ensino, mas que perderam o prazo estipulado pela Secretaria, ainda podem pleitear uma vaga. Basta ir à escola de interesse, portando os documentos necessários. 7h24. E 10 pessoas morreram em um acidente na Flórida esta segunda-feira. 5 eram goianos da mesma família. Eles voltavam de um congresso evangélico. O acidente envolveu 5 veículos pesados e 10 carros de passeio. Segundo autoridades da Flórida, o engavetamento pode ter sido provocado pela falta de visibilidade na estrada. A van onde viajava a família goiana entrou debaixo de uma carreta. 5 pessoas morreram. Eram Edson José do Carmo, de 38 anos, que dirigia o veículo, José Francisco do Carmo Júnior, de 44 anos, pastor da Igreja Internacional da Restauração em Atlanta, Letícia Souza do Carmo, de 17 anos, e 2 mulheres, Adriana Ferreira Souza do Carmo, de 39 anos, mulher de José Francisco, e Rosélia Fagundes, de 40, esposa de Edson, e a única que não era goiana. Ela nasceu em Rondônia. A irmã de Letícia, Lidiane Souza do Carmo, de 14 anos, sobreviveu ao acidente. A família no Brasil está inconsolável. A dona de casa, Vandair do Carmo Faria, que perdeu os irmãos, conta as informações que soube do acidente. Eu estava voltando dessa conferência e havia um acidente já na rodovia. Nos 2 lados da rodovia tinha um acidente.
e muita neblina e fumaça por causa de uma queimada. Sem visibilidade, entraram embaixo de uma carreta que estava já atravessada na pista e já vieram outros carros e já havia outros carros envolvidos antes deles também. Houve incêndio. A família morava há 15 anos nos Estados Unidos e voltava de um congresso na Flórida realizado no último fim de semana. O secretário estadual de Assuntos Internacionais, Eli Chidiac, falou que o governo dará suporte à família para a liberação dos corpos e traslado. Nós vamos trabalhar em duas frentes. Uma é burocrática, para tentar a liberação dos corpos o mais rápido possível. Nós vamos trabalhar com nossos consulados em Atlanta e em Miami. E a outra é financeira. Certamente o Estado de Goiás, através do Fundo de Amparo aos Goianos no Exterior, deve ajudar a família em trasladar os corpos para o Estado de Goiás. Nós também vamos tomar outras medidas e averiguar se podemos acionar os seguros e como podemos ver se a família teria indenização do estado da Flórida, sendo que a autoestrada já tinha acidente e não estava devidamente sinalizada. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Polícia Militar realiza reunião e anuncia novas etapas da Operação Saluz. Ao analisar como positiva a operação que recolheu e cadastrou moradores de rua no último dia 10 em Goiânia, o subcomandante do policiamento da capital, Tenente-Coronel Márcio Queiroz, anunciou uma segunda etapa do trabalho. Assim como na primeira vez, a Operação Salus contará com a participação de outros órgãos estaduais e municipais. Nós definimos um calendário que 4 vezes no mês, uma vez por semana, nós estaremos pegando 30 dessas pessoas aí, dependentes químicos, moradores de rua, levando até o Instituto de Criminalística, fazendo a sua identificação, fotografando essas pessoas e em parceria com os demais segmentos que hoje se encontram reunidos aqui para dar um tratamento a essas pessoas e nos seus vários segmentos aí, a nível municipal e estadual. Presente à reunião que definiu a continuidade da Operação Salus, o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos e do Cidadão, promotor Maurício Alexandre Gebrim, disse que a meta é fazer com que as etapas seguintes sejam mais completas que a inicial. Olha, nós temos que sentar, é o que foi dito na reunião, para que possamos planejar as ações a serem desenvolvidas, para onde encaminhar as pessoas e quais as providências. Não basta apenas abordar essas pessoas e identificá-las. É necessário que se faça um encaminhamento daqueles que são usuários de drogas, é necessário que se faça um encaminhamento daqueles que precisam de uma assistência social ou de uma assistência à saúde. Então essa é a preocupação e essa é a sugestão do Ministério Público. A previsão é que a segunda etapa da Operação Salus aconteça na próxima quinta-feira. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29. A MT finaliza a operação Volta às Aulas, que teve como foco educar motoristas que transportam alunos. A Agência Municipal de Trânsito encerra hoje a campanha de Volta às Aulas. O presidente da AMT, Miguel Thiago, explica o trabalho dos agentes de trânsito na fiscalização do transporte escolar. Fomos com os fiscais de postura para verificar o transporte escolar e esse transporte escolar precisa estar devidamente credenciado e recadastrado na MT e o veículo é observado as condições de um bom transporte para criança, um bom transporte para alunos e isso é verificado através aí do cinto de segurança, é verificado as condições do pneu, a idade do veículo e quando o veículo está em boas condições é dado a ele um selo e esse selinho é colado ali no para-brisa do veículo. O motorista tem que fazer um curso na MT, ele precisa estar devidamente preparado para esse transporte. De acordo com Miguel Thiago, o foco principal da campanha é educar os motoristas que fazem o transporte de alunos. A orientação que a Agência Municipal de Trânsito passou para os agentes era para ter uma intensidade na linha pedagógica, na linha da orientação. Uma hora ou outra aí aconteceu também as autuações.
mas as autuações não eram o foco principal. Portanto, eu não trago aqui números, mas teve algumas autuações sim. Sempre que tem autuação na nossa gestão, ela vem sempre numa linha pedagógica também. Segundo o presidente da AMT, outro foco da campanha é evitar filas duplas nas entradas das escolas, desembarque de alunos no meio da rua e estacionamento em locais proibidos. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. Mães denunciam falta de vagas para filhos na rede de ensino fundamental da região noroeste de Goiânia. Na tarde desta segunda-feira, várias senhoras compareceram ao Conselho Tutelar da região noroeste para reclamar. O conselheiro José Nilton afirma que em alguns setores, como Colorado, Morada do Sol e Bairro da Vitória, não há vagas em nenhuma escola. Já onde existem colocações, estas ficam inviáveis para as mães. É o caso da auxiliar de enfermagem Lucivânia de Pina. Ela diz que a distância de 20 quilômetros entre o Parque Tremendão 3 e o bairro Floresta, local da vaga, dificulta muito. Porque existem 2 colégios que ficam próximos da minha casa, né? E dariam para me levar e buscar eles. Na onde que eles colocaram fica praticamente impossível. O conselheiro tutelar Jean Kojima diz que encaminha os pedidos e aguarda a resposta. Nós perguntamos à secretaria, elas falaram que é para nós os conselheiros aplicar uma medida. Estamos aplicando a medida e o ano letivo já começou e a preocupação nossa é que até hoje não teve a resposta, né? A aplicação da medida foi concluída, mas as mães estão vindo aqui cobrando o resultado de nós os conselheiros. A distância entre a casa e a escola, 40 minutos a pé, para a filha estudar, também é o problema da cabeleireira Eliane Silva. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32. Semira participa de edital da ONU com solicitação de recursos para qualificar profissionais em Goiás. A Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial elaborou e encaminhou ao Fundo Fiduciário das Nações Unidas um projeto no valor de $966 mil. Os recursos solicitados serão destinados à capacitação de servidores públicos estaduais e municipais das áreas de segurança, saúde e educação, com o objetivo de multiplicar e qualificar práticas de efetivação da Lei Maria da Penha em Goiás. Segundo a titular da Semira, Gláucia Teodoro dos Reis, caberá à Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil a orientação jurídica do curso. Não só a Comissão da Mulher da OAB, também, que já é nossa parceira para todas as atividades, o Conselho Estadual da Mulher, o Conselho Estadual LGBT e o Conselho também de Promoção da Igualdade Racial, que são os conselhos onde a sociedade civil participa juntamente com as instituições públicas no encaminhamento das ações pertinentes a cada área. O projeto prevê uma campanha de sensibilização da sociedade, utilizando as mídias disponíveis como jornal, rádio, televisão e internet, alertando e informando sobre a situação de vulnerabilidade da mulher. O resultado da solicitação deve ser divulgado em 3 meses. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. A Cruz Vermelha Brasileira assume na próxima quinta-feira a Indústria Química do Estado de Goiás, a IQEGO, conforme acordo firmado com o governo do estado em setembro do ano passado. O novo presidente da empresa, o executivo Peter Lodenheimer, indicado pela organização humanitária, chegou ontem à tarde a Goiânia e foi direto do aeroporto Santa Genoveva para a empresa. Além da presidência, a Cruz Vermelha vai indicar os diretores operacionais e o administrativo financeiro. O governo do estado vai indicar o vice-presidente, que deverá ser o atual presidente Olier Alves. A Assembleia de Acionistas vai ser realizada na quinta-feira, após uma reunião com o governador Marconi Perillo no Palácio das Esmeraldas. Superintendência de Vigilância em Saúde alerta a população a redobrar os cuidados com a dengue no período chuvoso. Os casos de dengue em Goiás continuam diminuindo. Em 2011, de 1º de janeiro ao dia 14 do mesmo mês, eram 2.392 casos. Este ano, no mesmo período, o número é de 1.126 casos notificados, 53% a menos. Até agora não houve nenhuma morte confirmada da doença. Mas, segundo a Superintendente de Vigilância em Saúde, ainda não é uma situação tranquila. Não é uma situação tranquila. A gente ainda tem municípios com um grande número de casos que ainda requer bastante atenção, né? Não é possível que a gente deixe de fazer o trabalho que a gente tem que fazer. O enfrentamento da dengue, ela continua batendo naquela mesma tecla. Enquanto a gente não tem uma forma de
de proteção, né? Nenhuma vacina, um medicamento específico. O nosso trabalho continua sendo a prevenção e a eliminação dos focos de criadouro do mosquito. A situação é quase a mesma em todo o país. Por isso, também existe a dificuldade de descobrir onde as vítimas contraíram a doença, como é o caso do governador Marconi Perillo, que teve o diagnóstico de dengue confirmado e está em repouso. A superintendente de vigilância ainda faz um alerta para a variação constante do clima, onde há uma proliferação maior do mosquito Aedes aegypti. Esse período agora que a gente vive de chuva e depois há uma estiagem e vem esse sol, esse aumento de temperatura, ele é muito propício para a eclosão de ovos e um aumento da circulação de mosquitos. Então é preciso que todos, né, não desistam, se engajem mesmo no trabalho de eliminação de qualquer objeto passível de reter água e de ser um criadouro em potencial para o mosquito. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Campanha quer ampliar a atuação do Ministério Público na investigação de paternidade. O Ministério Público de Goiás lança amanhã a campanha É Legal Ter Pai. A medida tem por objetivo estimular a realização de exames de DNA em processos de investigação de paternidade. A promotora Gislene Silva Barbosa explica que, além de exames de DNA gratuito, a campanha oferece também outros serviços sem necessidade de pagamento. Nós podemos auxiliá-lo em todo o processo da investigação, a partir do atendimento preliminar, partindo para um exame de DNA se houver necessidade, o reconhecimento da paternidade com averbação gratuita e fornecimento da nova certidão de nascimento para aquela criança ou adolescente, e também fazermos aqui na promotoria o acordo para o pagamento da pensão alimentícia. A promotora lembra que pessoas suspeitas de paternidade que se recusarem a fazer o exame de DNA podem ter o nome incluído na certidão de nascimento do suposto filho após sentença judicial. Existe dispositivo legal que prevê que aquele que se recusa a fornecer material para um exame de DNA terá o seu nome incluído na certidão de nascimento da criança. Então também é uma oportunidade para aquele que tem dúvidas comparecer aqui, atendendo a nossa notificação, fazer o acordo para realizar o exame de DNA e esclarecer a sua dúvida antes de incluir o seu nome na certidão daquela criança. Porque aí o que é que nós vamos fazer? Na condição de substituto processual, nós vamos propor contra aquela pessoa a ação de investigação de paternidade. E vamos então fazer menção à recusa dele. No interior de Goiás, 17 promotorias já manifestaram interesse em aderir à campanha. Em Goiânia, os interessados em abrir processos de investigação de paternidade devem procurar o gabinete da promotora Gislene Barbosa, na sede do Ministério Público Estadual, que fica no Jardim Goiás. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Tribunal de Justiça instala Câmara de Saúde para ajudar em ações judiciais. Os magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás vão receber reforço para embasar tecnicamente suas decisões em causas que envolvem questões de saúde. Nesta terça-feira, será instalada a Câmara de Saúde do TJ. O auxiliar da presidência do tribunal, Aureliano Amorim, explica como o novo órgão vai ajudar nas ações judiciais. Essa Câmara é uma equipe técnica que vai auxiliar os magistrados e também as outras pessoas que precisarem dela com relação às demandas relacionadas à saúde, remédio, planos de saúde, atendimentos médicos. Sempre que tiver uma demanda e o juiz precisar de um auxílio técnico a respeito, essa Câmara vai auxiliá-lo, dando um parecer técnico, informando para ele o que se trata, explicando, dentro de uma linguagem mais acessível para nós, o que significa aquilo, quais as necessidades que tem, e com isso o juiz terá melhores condições técnicas de decidir a respeito do processo. Aureliano fala ainda de outras competências da Câmara de Saúde. Toda a área de saúde que for envolvido o Tribunal de Justiça, as várias comarcas, os vários magistrados, ela poderá atuar. Nós temos uma quantidade muito grande de ações envolvendo, por exemplo, a dispensação de medicamentos de alto custo, que os municípios, o Estado e a União são obrigados a pagar
em benefício daqueles que necessitam. E às vezes chega um pedido com valores muito altos, ou remédios muito caros, que podem eventualmente, né, serem substituídos por outros mais baratos com a mesma eficácia. É justamente aí que entra a Câmara de Saúde. A Câmara de Saúde do Tribunal de Justiça de Goiás será responsável por definição de métodos para análise de eficácia e da segurança de materiais e medicamentos, avaliação de critérios e diagnósticos, entre outras atribuições. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir, você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. A Federação Goiana de Futebol, atendendo à programação da TV, alterou as datas de 7 jogos do Campeonato Goiano. Goiás e Craque no dia 8 de fevereiro passa das 20h30 para as 22 horas. Vila Nova e Atlético antecipado do dia 12 para o dia 11, às 5 da tarde no Serra Dourada. Vila Nova e Goianésia no dia 22 de fevereiro passa das 8h30 para as 10 da noite. Morrinhos e Vila Nova, marcado para o dia 26 de fevereiro, foi adiado para o dia 27 à noite em Morrinhos. A primeira rodada do retorno teve 3 jogos modificados. Aparecidense e Morrinhos, marcado para o dia 29 de fevereiro, passou para o dia 1º de março no Aníbal Batista de Toledo. Goianésia e Vila Nova em Goianésia também passou de 29 para 1º. Goiás e Anapolina será na data marcada pela tabela, 29 de fevereiro, mas passa das 20h30 para as 22 horas. 7h42. Técnico do Atlético, Hélio dos Anjos, vai mudar novamente o time para enfrentar o Craque. O técnico Hélio dos Anjos comanda daqui a pouco o último treinamento do Atlético para o jogo de amanhã contra o Craque em Catalão. Após a derrota diante do Goianésia, o Atlético precisa reencontrar a vitória para chegar bem no fim de semana, onde está sendo aguardado o jogo mais esperado do Goianão, contra o Goiás no estádio Serra Dourada às 5 da tarde. Para o jogo de amanhã diante do Craque, mudanças à vista, como por exemplo o zagueiro Gabriel voltando a ser titular. Felipe também é uma opção para o ataque, já que o jogador está recuperado de uma lesão muscular. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. O Tribunal Regional do Trabalho do Pernambuco deve julgar hoje à tarde o pedido da Odebrecht, construtora responsável pela construção da Arena Pernambuco, por considerar ilegal a greve promovida pelos 2.300 trabalhadores que erguem o estádio, futura sede da Copa 2014. As obras estão paradas há 6 dias. Autoridades envolvidas com a organização da Copa no Recife acreditam que, se a greve persistir, poderá vir atrasos nas obras do estádio, que ainda depende de aval da FIFA para sediar jogos da Copa das Confederações em 2013. O prazo estipulado para a entrega da arena, que chegou aos 30% de sua conclusão, é 30 de abril de 2013. Goiás volta a jogar amanhã pela 4ª rodada do Campeonato Goiano. Defende a liderança com o vice-líder. O Goiás defende invencibilidade de 3 jogos e a liderança do campeonato amanhã às 10 da noite diante do Itumbiara, no estádio JK. A princípio, o técnico Enderson Moreira pode repetir a escalação das 3 partidas realizadas no Campeonato Goiano. O Goiás que tem o melhor ataque da competição. No entanto, o único treino desta terça-feira foi modificado. A atividade seria realizada pela manhã e acabou transferida para a tarde, já que somente no início da noite a delegação segue para Itumbiara, onde amanhã às 10 horas enfrenta o Gigante do Vale pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, jogo valendo a liderança do Campeonato Goiano. O lateral direito Peter e o volante Marcos Paulo estão pendurados.
O técnico Anderson Moreira pode, portanto, estudar a possibilidade de deixar os jogadores fora, deixando eles à disposição para o clássico contra o Atlético no final de semana. Mas isso só será definido pelo treinador após o treinamento que acontece à tarde no CT do Parque Anhanguera. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h45 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Prefeitura de Goiânia vende áreas públicas sem consulta popular e Ministério Público pede na Justiça a perda do mandato do prefeito Paulo Garcia. O Ministério Público de Goiás não é contra a criação do Parque do Cerrado nas proximidades do Paço Municipal, virou lei. O questionamento do promotor de Justiça, Maurício Nardini, é porque o prefeito Paulo Garcia propôs a venda de 33 áreas públicas. Os vereadores de Goiânia incluíram mais 37 áreas e aprovaram, sem a realização de audiências públicas, sem qualquer publicidade, estrangulando o plano diretor. O promotor Maurício Nardini entrou com ação civil pública pedindo bloqueio das matrículas dos 70 imóveis, a perda do mandato do prefeito Paulo Garcia, bem como a suspensão dos seus direitos políticos de 5 a 10 anos, por improbidade administrativa. A partir do momento em que o juiz receber essa petição, ele deve analisar, deve receber, ele abre vista para o município fazer uma manifestação e depois ele vai decidir a respeito da liminar. E depois disso o processo tem um andamento comum, aquele andamento lento da justiça que a gente já sabe. Mas é importante a liminar do bloqueio desses imóveis, porque aí, nesse caso, a gente tem a segurança de que, enquanto nós estivermos discutindo essa questão, os imóveis não serão alienados. Ao mesmo tempo que corre a questão dos imóveis, também corre essa questão contra o gestor, no caso, o prefeito? É exatamente isso. O artigo 37 da Constituição, ele estabelece lá os deveres da administração pública e, dentre eles, o princípio da publicidade, que nós vimos que não foi muito bem observado na elaboração desse projeto de lei. O Conselho Municipal de Política Urbana do município, que é o órgão dado pela lei como sendo o diretor, vamos dizer assim, o gestor do nosso plano diretor, o Conselho não foi consultado. Além das comunidades afetadas não terem sido consultadas, o próprio Conselho Municipal. Então, para que serve o Conselho? O Conselho ele tinha que ser consultado com relação a essa situação para que, a partir da manifestação do Conselho, é que se calçasse essa lei de forma tal a levá-la para a Câmara Municipal já com um processo de discussão, de participação da comunidade. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Pesquisa aponta melhoras na saúde bucal do goianiense. A Secretaria Municipal de Saúde apresentou nesta segunda-feira o resultado de pesquisas feitas em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e com a UFG sobre a saúde bucal da população de Goiânia. Os dados mostram que cerca de 50% das crianças de 5 a 12 anos têm um dente cariado, número bem menor que o identificado nas últimas décadas, mas ainda preocupante na opinião da Secretaria de Saúde. Entre os adolescentes, o número sobe para 70% com ao menos um dente afetado. No entanto, segundo a coordenadora do Departamento de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fernandes, a maior preocupação é com os idosos. A gente percebe que ainda precisamos melhorar bastante o acesso da população de 65 a 74 anos, que por muito tempo ficaram desassistidos. Nós temos desde 2006 o Centro de Especialidades Odontológicas, que oferece tratamentos especializados de canal, de gengiva, prótese, mas ainda aquilo que ofertamos não é suficiente para atender essa demanda um pouco reprimida, grande em comparação aos outros tratamentos. Esses idosos têm, na maioria das vezes, necessidade de reabilitação por prótese. Não a prótese simples, como a dentadura, a prótese total, que nós chamamos, mas uma combinação de prótese total com prótese removível, né, as famosas pontes que a população chama. Então a gente precisa melhorar isso. Para esse ano ainda, de 2012, a Secretaria Municipal de Saúde pretende lançar um edital de chamamento para credenciamento de profissionais que atendam esse tipo de serviço. De acordo com Érica, a Secretaria Municipal de Saúde deve investir ainda mais em campanhas educativas nas escolas, o que garantirá, segundo ela, adultos e idosos mais saudáveis no futuro. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h49. Detran promete fiscalização mais rigorosa na Operação Balada Responsável. Dirigir sob efeito de álcool gera suspensão imediata da Carteira Nacional de Habilitação CNH por um ano, mais multa de quase R$1.000. Em Goiás, principalmente Goiânia, nos últimos 4 meses, a partir da Operação Balada Responsável, 685 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. Além da suspensão, vão passar por curso de reciclagem de 22 horas aula.
Na próxima sexta-feira, o Detran apresentará o balanço da Operação Balada Responsável, que reduziu pela metade o número de acidentes e de mortes no trânsito. 20 blitz vão acontecer também na sexta-feira que vem, disse o diretor técnico do Detran, Horácio Melo. Essa é a obrigação do Detran, né? Esse é o nosso papel. É claro que a educação é basilar, nós temos que investir mais em educação para o trânsito, nós temos que investir na formação dos condutores, temos investido muito nisso. A fiscalização é apenas um do tripé do trânsito. Educação, engenharia e fiscalização é apenas um, mas ele deve ser levado e está sendo levado com a seriedade devida. Quem teve a CNH suspensa poderá recorrer até na Justiça Comum. As pessoas procurem o Detran, tem as várias instâncias, de acordo com o prazo que ela está, de autuação. A primeira instância é a defesa prévia, a segunda é a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a terceira instância é o Conselho Estadual de Trânsito, e aí se cessam as instâncias administrativas. Qualquer pessoa também pode ir ao Judiciário se achar necessário. No Brasil, 100 pessoas morrem a cada dia no trânsito. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Aumento do uso de drogas preocupa a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Goiás. O assunto drogas foi um dos mais discutidos pela Assembleia Legislativa antes do início do recesso parlamentar, tanto nas sessões quanto nas comissões que promoveram audiências públicas. Uma delas, a Comissão de Segurança Pública promoveu um debate com enfoque ao problema de uso de drogas por alunos. Nos últimos anos, o problema tem se agravado e, segundo o presidente da comissão, o deputado Major Araújo, do PRB, existe uma causa principal. Existe sim. A falta de políticas públicas voltadas para esse setor realmente estimula o crescimento. Até nós discutimos, por exemplo, aqui o uso de drogas no ambiente escolar. Foi o problema mais grave apontado pelos professores e que motivou a gente a fazer uma audiência pública aqui para discutir o assunto. Por exemplo, as escolas hoje são pontos de pequenos traficantes de drogas que vão para lá porque tem alunos usuários. Deputado, a polícia é o suficiente para combater o problema da droga no país hoje? Não, a polícia não é suficiente, tem que ter outras políticas, né? Nós temos que ter uma política boa de vigilância das fronteiras, que não tem. Precisamos combater primeiro o tráfico de verdade e o Brasil tem uma dificuldade para isso. É uma extensão, né, territorial continental, de dimensões continentais, então as dificuldades são grandes. Recebemos a notícia esses dias de que o governo federal está reduzindo em 90% os investimentos de segurança pública no estado de Goiás. Cada vez mais vai ser menos combatida e tende a crescer o problema, já virou epidemia. É epidemia, tem que ser tratado como epidemia. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h53. Hoje é o último dia para micro e pequenos empresários aderirem ao Simples Nacional. Termina hoje o prazo para adesão ao Simples. De acordo com o consultor do Sebrae, Celismar Antônio de Oliveira, os micro e pequenos empresários interessados nos benefícios fiscais do Simples devem procurar um contador para formalizar o processo. É um regime que vem realmente beneficiar as pequenas empresas, benefício que vem desde 2007, todas as pequenas empresas e 99% das empresas têm essa vantagem. Então a gente alerta que hoje, dia 31, no último dia. Vamos procurar nosso contador e já ter a certeza que fizemos a opção. A partir deste ano já estão em vigor as novas regras do Simples. O teto de arrecadação para as microempresas foi elevado de R$ 240 mil para R$ 360 mil e das pequenas empresas de R$ 2.400.000 para R$ 3.600.000. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Sectec pretende qualificar 500 mil de profissionais no estado. Secretaria de Ciência e Tecnologia promove reunião em Aparecida de Goiânia para implantação do programa Bolsa Futuro, que vai qualificar profissionalmente 500 mil goianos. O município, a princípio, terá 3 mil vagas. Nesta etapa, 50 mil colocações serão destinadas para as famílias da Renda Cidadã e do Bolsa Família. O secretário da pasta, Mauro Fayad, ressalta a importância do programa e o incentivo financeiro para os participantes. É a chance de Goiás
Goiás ter os seus cidadãos qualificados. Eu tenho andado o estado inteiro e a reclamação é a mesma. Os melhores empregos vão para pessoas de outros estados. Então nós queremos qualificar 500 mil de goianos gratuitamente até 2014. E nós abrimos 50 mil vagas para as pessoas que fazem parte das famílias que são beneficiadas ou pelo Renda Cidadã ou pelo Bolsa Família. A esses goianos, além dos cursos gratuitos, haverá um repasse mensal de R$ 75. Nós abrimos 3 mil vagas para a Aparecida. Eu, vendo a mobilização aqui hoje, eu considero que o número é insuficiente. Nós vamos ter que aumentar as vagas para atender a Aparecida, que é uma cidade estratégica do crescimento do estado de Goiás. O prefeito Maguito Vilela fala o que representa o programa Bolsa Futuro, destaca o potencial industrial da cidade e pede mais vagas. Representa muito, mas nós vamos lutar por mais vagas. Aparecida é uma cidade que tem 500 mil habitantes e que tem um número muito grande de trabalhadores que precisam se qualificar. Então eu estava conversando justamente isso com o secretário. O maior número de vagas possíveis para Aparecida, porque aqui hoje tem 4 polos industriais, já vamos partir para o 5º polo industrial. As inscrições para estas vagas estão abertas até o dia 16 de fevereiro, nas unidades do Renda Cidadã, do Bolsa Família, nas subsecretarias de Educação e centros de referência de assistência social. Também podem ser realizadas em 56 polos de qualificação profissional de 52 municípios goianos. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Um convênio firmado ontem entre o Conselho Nacional de Justiça, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pode amenizar um velho problema da Justiça do Trabalho, o pagamento de dívidas já reconhecidas por decisão judicial. Com o convênio, os devedores poderão usar cartão de crédito ou de débito para quitar dívidas resultantes de condenação ou acordo conciliatório. Atualmente, o pagamento da dívida é feito de forma manual por meio de depósitos bancários. O dinheiro demora cerca de 3 meses para chegar às mãos do credor. A ideia do novo método é diminuir a burocracia e agilizar o pagamento. 7h57. O número de casos de dengue este mês de janeiro diminuiu 60% em relação ao mesmo mês do ano passado. A informação é do coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, Giovannini Coelho. Segundo ele, em janeiro de 2011 foram registrados 40 mil casos em todo o Brasil, enquanto que em 2012 foram registrados 16 mil casos. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a transferência dos traficantes Fabiano Atanásio da Silva, conhecido como FB, e Luiz Cláudio Serra Correia, o Claudinho CL, para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. FB chefiava o tráfico na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio, e foi preso na última sexta-feira em Campos do Jordão, em São Paulo. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, os 2 traficantes serão transferidos hoje em um voo de carreira. Após o desabamento de 3 prédios no centro do Rio de Janeiro, na última quarta-feira, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado, CREA, recebeu pelo menos 170 denúncias de irregularidades em obras. Antes da tragédia, a média não passava de 5 por dia. O CREA vai ouvir o engenheiro responsável pelas obras no primeiro prédio que desabou. O depoimento será no dia 8 de fevereiro. Até ontem, 17 corpos tinham sido localizados nos escombros do desabamento. 5 pessoas continuam desaparecidas. E ainda no Rio de Janeiro, um bueiro explodiu ontem na área do antigo Armazém 30, no Cais do Porto, zona norte da capital. O acidente deixou um homem morto e 2 pessoas feridas. 7h58, Noticiário Internacional. Os Estados Unidos aprovaram um novo medicamento para tratar o câncer de pele. O remédio foi liberado para uso em tumores locais e nos espalhados pelo corpo. A droga possui efeitos colaterais como perda de cabelo e de peso. Um teste com 96 pacientes mostrou que 30% das pessoas com metástase mostraram uma remissão parcial depois de usar o medicamento, uma pílula ingerida uma vez por dia. Entre os pacientes cujo câncer tinha se expandido localmente, 43% tiveram remissão total ou parcial das lesões. A presidente Dilma Rousseff chegou ontem à noite a Havana para uma viagem de 2 dias a Cuba. A presidente vai visitar as obras do Porto de Mariel, que recebeu mais de R$1 bilhão em investimentos do governo brasileiro. Amanhã, Dilma segue para o Haiti.
Ontem, o Partido Comunista Cubano aprovou uma proposta do presidente Raul Castro para limitar a 10 anos os mandatos dos dirigentes do país. A mudança depende de uma reforma na Constituição, mas Castro disse que ela já deve começar a ser aplicada aos poucos. A União Europeia fechou ontem um pacto fiscal em Bruxelas, capital da Bélgica. 25 países do bloco chegaram a um acordo sobre a multa aplicada aos membros que não respeitarem o limite máximo de endividamento estipulado pelo grupo. A multa será de 0,1% do PIB para quem não cumprir as políticas de equilíbrio. O grupo também concordou que o Fundo Europeu para socorrer economias com problemas vai estar disponível a partir de julho. Pontualmente, 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Otair José. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã, às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.